Amados irmãos, será que nós temos noção do que nós somos? Quando lá em Efésios 5 fala como que é a vida celestial aqui na terra, sobre o relacionamento de marido e mulher, irmãos, isso aqui pega as feministas evangélicas, você não tem ideia, e pega os machões evangélicos, né? E fala, mulheres, seja submissa ao vosso próprio marido. Então o que vai falar da mulher primeiro e não do homem? Vai falar lá, também você vai pegar em Colossenses 3, vai falar primeiro da mulher. Por quê? Porque, amados irmãos, a mulher tem uma dificuldade enorme de ser submissa ao seu marido. Depois vai dizer, marido, amai a sua esposa como Cristo ama a igreja. Ou o marido tem uma dificuldade enorme de amar a sua esposa porque ele é egocêntrico, ele é egoísta. Deus deixou certo. E só poder amar a sua esposa é em Cristo. Se pode ser submisso ao marido é em Cristo. Fora dele você não vai ser. É uma guerra. A noiva, meus irmãos, ela se prepara para a vinda de Jesus Cristo. Olha lá em Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12, no 14, todo o capítulo, meus irmãos, Jesus fala algumas coisas que são de suma importância. Primeira coisa, ele fala sobre hipocrisia. Ele vai dizer que os fariseus são hipócritas, porque ele diz uma coisa e vive outra. Então nós temos que trabalhar. O que é hipocrisia? É um ator. Você pega um ator, ele põe uma roupa que não é dele, se veste como não é dele, se pinta como não é, e isso é uma hipocrisia. A hora que você tira a roupa, vai mostrar quem ele é de fato. E a Bíblia diz que os fariseus, os religiosos, são hipócritas. Eles estão mais preocupados em agradar os homens do que agradar a Deus. Eles estão mais preocupados com as coisas terrenas do que as coisas celestiais. Eles se investem mais na sua vida aqui do que em sua vida celestial. Por isso, quando ele fala em Mateus 6, não ajuntais para vós tesouro terreno, ele está falando, presta atenção, para o mundo judaico cristão, que eles eram o que? Eles queriam coisa terrena, mas juntais para vós tesouros celestiais, onde traça nem ferrugem corrói, porque onde está o seu tesouro, está o seu tesouro. Irmãos, somos filhos de Deus. Onde está o nosso tesouro? Nosso tesouro é Cristo. E o que nós temos feito? Ouvindo Cristo pelo Espírito Santo, obedecido a Cristo, submetido a Cristo, almejar Cristo cada vez mais em nossas vidas. Segunda coisa que ele fala nesse texto todo é a avareza. Dinheiro. A Bíblia diz que é difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas ele diz que aquele que é impossível para o homem é possível para Deus. Certo? Irmãos, quem tem muito dinheiro, a tendência é confiar no dinheiro. E se você tirar o dinheiro da pessoa, a pessoa entra em crise depressiva. Porque o dinheiro fala mais de qualquer coisa. Então, cuidado. São cuidados que a Bíblia diz. Ninguém está dizendo, olha, Deus está falando que é contra a riqueza. Não, a Bíblia diz aquele que ama a riqueza. O amor ao dinheiro. Quando diz o amor ao dinheiro, você é propriedade do dinheiro e não de Cristo. E aqui ele termina, depois ele fala, não de ansiosos por coisa alguma, e ele faz essa colocação no versículo 30, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Mas vosso Pai, nós temos um Pai, que necessita dessas coisas. Buscai antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. E ele faz essa colocação do 32 aqui maravilhosa, assim, não tem mais, ó pequeno rebanho, quem você é? Ovelha. E nós temos um
Ele alimenta as ovelhas, protege as ovelhas, cura as feridas das ovelhas. Não é assim, irmãos e irmãos? Não é isso que Deus tem feito em nossas vidas, se nós vivemos aos pés dele? Mas nós temos um pastor, nós somos ovelhas, mas nós temos ainda um Pai aqui. Porque vosso Pai vos agradaram, e ainda nós temos o reino. E Jesus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é o governo de Deus. E todas essas coisas serão acrescentadas. E aqui ele entra, meus irmãos, sobre a prontidão à vinda de Jesus. Como é que a noiva deve estar se preparando? E ele diz assim: cingindo esteja o vosso corpo e acesas vossas candeias. Bom, cingindo é revestir. Você lembra lá em Êxodo 12, que diz assim: vocês vão comer o cordeiro, mas já de roupa pronta. Fique prontinho. Porque a hora que passar a morte, não vai entrar aí, vocês vão pegar e vocês vão sair desse mundo e vão para Canaã. Amados irmãos, aqui fala de prontidão. A Bíblia fala daquelas 10 virgens. Todas elas têm o Espírito Santo. Não vou entrar nesse detalhe. Esse é um detalhe teológico. Vamos ficar só nisso daqui. Todas elas estavam dormindo. Mas tem uma diferença entre uma e a outra, Eduardo. Uma estava com suas lamparinas cheias de óleo, que fala do Espírito Santo. Estava acesa. E as outras? Estava acabando com óleo. O azeite, que fala do Espírito Santo. Mas de repente veio o noivo. Aquelas que estavam prontas, imediatamente foram com o noivo. E as outras? Olha, você pode repartir comigo? Porque eu vou correndo na venda, vou tentar comprar. Não dá tempo mais. Você está entendendo? Você está na fila. Pode ser o primeiro e o último. Mas um dia Deus vai chamar você. Está preparado? Está levantado? Está vestindo a justiça de Cristo? A nossa justiça é tranquilíssima, mas Deus diz: tem nos vestido de veste de salvação, a sua própria justiça em Cristo Jesus. Segundo, amados irmãos, e diz assim: acesas as vossas candeias. Candeia acesa, que é a luz acesa. A Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. O que é o testemunho? Você está preparado, se revestindo de Cristo, pronto para encontrar com o noivo? Aí se vê a noiva pronta, a luz acesa, ninguém entra no casamento, tudo apagado e continua apagado. Mas, irmãos, as luzes estão todas acesas, porque a luz é Cristo, e nós devemos refletir Cristo em nossas vidas. Então, isso é o terceiro: sede vós semelhantemente homens que esperam pelo seu Senhor. A noiva tem expectativa, não tem? Não tem expectativa. Só que vamos inverter aí, irmãos. Naturalmente, o que acontece? O noivo fica lá pronto. E dá uma dor de cabeça na noiva, porque a noiva não está pronta. Demora, atrasa, quebra o carro, faz qualquer coisa. E o noivo está lá, esperando. Tem hora que ele vai falar assim: mas parece que a minha noiva não vai vir. Irmãos, essa é uma coisa. Vou inverter. No encontro com Cristo, o noivo já está pronto. A noiva não está pronta. Ela está mais preocupada com as belezas exteriores do que a beleza de Deus. Está preocupada mais com as coisas terrenas do que as coisas celestiais. Está enredada. Está distraída. Está contaminada. Porque ela quer vestir
aperta aqui, aperta lá, não dá certo. Mas vista-se em Cristo, porque a noiva deve estar se revestindo de Cristo, para estar com Cristo. Isso, meus irmãos, é o vestimento das filhas de Deus, a igreja de Cristo. Quarto, há uma expectativa. Nós estamos sempre assim, não? Olha, desde que Jesus veio, segundo é o último dia, é a última hora. Já faz mais de 2000 anos, quase. E Jesus não veio. Então fica assim, mas será que ele vai voltar? Irmãos, se a noiva tivesse alguma expectativa que o noivo não estivesse lá na frente, ela não ia se aprontar, ela não ia encontrar. Ia? Por que ela vai? Ela tem plena convicção que o noivo já estava pronto, esperando. Agora, amados irmãos, qual a expectativa? A Bíblia diz que Jesus veio como um ladrão. E um dia vai soar a trombeta. E aqueles que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar primeiro. E aqueles que morreram em Cristo virão juntamente com Jesus. Porque nós estamos falando de corpo. O corpo fica aqui. Nosso espírito da alma está com Cristo, gozando das belezas da presença do Senhor. A expectativa, meus irmãos, qual é a expectativa da noiva? É ver o noivo. Deveria ser a minha e sua expectativa. Eu quero ver o noivo. Enquanto ele não vê o noivo, o que está fazendo? Se purificando das suas mazelas. Isso quer dizer o quê? Tirando o que não é de Cristo e revestindo aquilo que é de Cristo. Se preparando. Isso deveria ser o alvo da minha vida, Senhor. Se nós estamos assim, meus irmãos, sabe o que acontece? Quanto mais de Cristo, o marido é abençoado, a esposa é abençoada, os filhos são abençoados, onde se trabalha é abençoado, sua família é abençoada. Interessante, no casamento, todo mundo fica na expectativa da noiva. Todo mundo fica olhando, cadê a noiva? Cadê a noiva? Fica lá, né? As mulheres então ficam lá, desesperadas para ver o vestido da noiva. A mulher gosta dessas coisas. O marido que está lá na frente, o cara que está na frente, mas o cara não quer saber a noiva, está vindo a noiva. Agora presta atenção, irmãos. Expectativa do Senhor ao voltar nas festas de casamento, para quando vier, ele bater a porta logo e abrir. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos a igreja da noiva de Cristo. O que nós estamos fazendo? Vamos lá, Apocalipse 19. Quem nós somos? Para quem Deus nos chamou? Para onde nós estamos indo? Diz aqui, olha só. Versículo 7, 19:7. Alegremos o Deus e demos glória. Demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Casamento. Cuja esposa a si mesmo se ataviou. Opa! Ataviar é vestir. Afinal de contas, o que o noivo procura na noiva? O noivo é Cristo. O que ele procura na noiva? Ele mesmo. O seu nome, sua glória, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua mansidão, a sua humildade. Ele procura o caráter dele mesmo. E ele diz assim: pois ele foi dado a vestir, e aí está.
Referência de Colossenses, aqui. Agora, Colossenses 3, 12. Olha o que ele fala. Revestir o quê? Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Santo é separado e amado de Deus. Nós somos santos, amados e guardados por Deus pela sua graça e misericórdia. Ele diz assim: revestir-vos. Aqui nós vamos ver qual o alfaiate nosso. Qual o nosso alfaiate? Quem é que tem a roupa? Você vai lá e pergunta para o cara lá que entende: qual o melhor vestido? O que eu devo vestir? Isso fica bom, não fica bom? Agora, qual a alfaiate nossa? A Bíblia diz que de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, sem ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando-lhe a Ele graças a Deus Pai. Está vendo a vestimenta? Tudo que nós vemos aqui é atributo de Cristo. É a vestimenta de Cristo. E Ele deixou isso. Ele mesmo diz que aquele que começou a obra vai aperfeiçoar até a vinda de Jesus. Mas, meu amado irmão, Deus também diz assim: eu efetuo em vós tanto querer como efetuar. Desenvolva. Então, como se Deus falasse: olha aqui está a água, está pronto, purinha, certinho. Agora você bebe. A vestimenta está aí. Por que nós nos vestimos? Porque o nosso coração não está adequado à vestimenta de Deus. Por isso que Deus pede: filho meu, dá o teu coração. Nós temos rebeldia no coração e submissão, falta de obediência do coração. E Deus quer curar em você de tudo isso. Deus faz uma coisa: Ele desce para vestir. Ele põe duas roupas. Deus não põe uma roupa velha com uma roupa nova. Deus faz nova todas as coisas. Ele tira a sua roupagem velha do seu velho Adão, que é tudo contrário a Cristo, e coloca em você toda a roupagem de Cristo. Mas Ele pede permissão. Deus não obriga. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz dia a dia e me siga. Está vendo a roupagem? Vou voltar para o Apocalipse 19. Nós estamos enfatizando, amados irmãos, quem nós somos. E uma delas é a noiva. A noiva, ela está. Por isso que a palavra de Deus é tão clara. Por que Deus coloca esses termos que a gente conhece? Para a gente entender. Por que Jesus fala assim: eu sou um bom pastor? Ele sabe o que o pastor faz. Por que ele fala assim: vocês são minhas ovelhas? Porque as pessoas sabem que a ovelha é tontinha, tem visão curta, facilmente enganada, pega caminhos errados. Por que Jesus fala de sua porta? A pessoa sabe que a porta você entra. Então Jesus faz essas colocações naturais para uma conotação espiritual e eterna, que determina a sua vida. Lá no versículo 8, 19 de Apocalipse diz: pois ele foi para vestir. São vestes bordadas pelo Espírito Santo, de linho finíssimo, porque linho finíssimo fala da justiça de Cristo. E ele diz assim: resplandecente e puro, porque resplandece a luz que é Cristo.
sobre os atos de justiça dos santos. Presta atenção. Quais são os atos de justiça? Acabamos de ler. Humildade, bondade, misericórdia. São vestimentas de Cristo. A noiva aguardando a Cristo. Agora presta atenção, irmãos. Vamos cantar sim. Vamos ver se a gente não se enxerga em alguma coisa aqui. Cantares, ali fala de a Sunamita e Salomão. É uma alegoria. Ele está falando de Cristo e a igreja, porque toda a Bíblia fala de Cristo. Vamos para Cantares, versículo 5, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 2. Aqui é uma realidade espiritual, amados irmãos. O amor a Cristo, ele exige de nós uma intimidade com Deus. Imagine o casado não tem intimidade. Alguma coisa errada. Concorda? Nós estamos falando da parte natural, mas em relação a Cristo, nós estamos falando da parte espiritual, mas está falando de coisas que é intimidade. Segundo, meus irmãos, o amor, ele necessita de liderança. Marido, se você ama a sua esposa, você tem que ser o líder na sua casa. Quem determina as conduções dentro de sua casa é o marido. A esposa é ajudadora idônea, ela ajuda demais, porque ela é filha de Deus e tem o Espírito Santo. Mas quem deve conduzir? E aí está o grande problema na igreja. Porque normalmente a mulher está determinando para o homem o que ele deve fazer. Inverteu a ordem de Deus, causa confusão. Não há alegria, não há harmonia, não há paz de Deus no lar. Porque inverteu a ordem. Minha irmã em Cristo, você não vai congregar hoje? Não, não vou, mas eu vou. Você está entendendo? E nós estamos dando muito mais valor à esposa do que a Cristo. E muitas pessoas dão mais valor ao marido do que a Cristo. Estão equivocados. Porque buscar primeiro o reino de Deus é sua justiça. Primeiro amar o Senhor Deus de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Nós estamos invertendo. Por isso que é problema conjugal terrível, esse problema conjugal que não resolve. Um dos aspectos da autoridade do marido que não assume a autoridade do marido, dizendo não é assim, é assim biblicamente, e nós vamos fazer assim. Ah, irmãos, existe outra coisa, que é uma das coisas mais graves na Assembleia, não só aqui. Todos que eu converso, todos os outros, eles falam a mesma coisa. O maior problema na Assembleia, os maridos sem autoridade. Quem determina? E o que acontece com os irmãos? A autoridade ou o autoritarismo? A autoridade é servir, é dar. Não confunda isso. Quem está determinando? Quem está determinando você congregar? Quem está determinando você ler a Bíblia? Quem está determinando você orar? Ah, irmãos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas nós estamos invertendo, nós estamos obedecendo aos homens. O que você quer? Você quer ir hoje? Ah, hoje não vou. Aí também. Está vendo, irmãos, como nós estamos? Que situação que nós estamos? O marido devia ser o primeiro a pegar e eu vou. Eu necessito, eu preciso. Não deixar de congregar. Mas não, simplesmente retrai. Mas olha aqui, vamos voltar aqui, vamos um parênteses, porque, irmãos, os maiores problemas que nós temos na Assembleia é a questão da autoridade do marido. Mas tudo bem, vamos lá. Capítulo 5, versículo 2, estamos terminando. O que ela
Os corações estão longe dele. Os corações têm rivais, têm substitutos, têm idolatria. 1 João 5 vai dizer: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Você acha que não tem ídolo? Pode ser sua esposa, seu marido, seu filho, sua família, seu trabalho, qualquer coisa que você coloca à frente de Cristo é ídolo. Ele diz: abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, e os meus cabelos de gotas da noite. É uma súplica, mas tocante do noivo. Ele está fora, e a noiva está envolvida com os seus interesses, e não o interesse de Deus. Por isso que não havia. Por isso não se prepara. O que ela disse? Já me despi da minha túnica, hei de vestir outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? É como se Jesus estivesse dizendo: eu preciso lavar os seus pés, estão sujos. O meu amado me deu a mão por uma festa. A porta está trancada, a porta fechada do coração. E o meu coração se comoveu por amor dele. Meus irmãos, aquela noiva, ela vai ter, quando ela pega perto daquela porta, ela tem o cheiro do amor de Cristo. Mas onde que está Cristo? Cristo simplesmente deixou. E ela sai desesperada atrás dele. Onde ele está? Irmãos, se alguém ama você, é Cristo. Se alguém quer você, é Cristo. Se alguém quer salvar você, é Cristo. Se alguém quer libertar você, é Cristo. Se alguém quer ser a sua esperança, é Cristo. Se alguém quer ser a sua vida, é Cristo. Se alguém quer ser o seu céu, é Cristo. Como está agora? Quem nós somos? Nós somos um povo comprado pelo sangue de Jesus, propriedade exclusiva de Deus. Somos uma família de Deus. Somos o edifício de Deus, a casa de Deus. Somos a noiva de Cristo, somos o corpo de Cristo, somos a noiva de Cristo. Irmãos, a coisa que mais a noiva se preocupa, creio-se, é estar bem vestido para aparecer para o seu noivo. Só que vamos inverter aí. O noivo está bom. O casamento, como diz o irmão Thomas, que lá ele foi no casamento, quem que estava lá na frente? A noiva. A noiva. E ela estava esperando o quê? Aquele casal que entende o propósito de Deus, que dá uma missão espiritual para todos os dias. A noiva está pronta, o noivo está aqui, mas ela está esperando quem? O noivo. E ela está totalmente vestida, tinha o noivo. E nós, irmãos? O noivo e a noiva. Volto a dizer aos irmãos, não fica. Como você está? Se pode estar no primeiro lugar dessa fila, ou no último, não importa. Se você estiver em Cristo, você está indo para a casa de Deus. Você é salvo pela graça de Deus. Mas se você não estiver nessa fila, você está na outra fila. E a outra fila, meus irmãos, não é o céu. A outra fila é a inferno.
quando Cristo coloca-nos na fila, encontro com Cristo na bolsa. Deus fale comigo e com você, poderosamente. Vamos ficar em pé, vamos orar.